Os escândalos das princesas que a realeza quis esconder de você, mas eu tô aqui para contar tudo. A vida de princesa. Quem nunca sonhou em viver em um palácio cercada de luxo, vestidos deslumbrantes e joias de cair o queixo? Mas a verdade, se você assiste os meus vídeos, você sabe que ser parte da realeza nem sempre é um conto de fadas. Regras absurdas, casamentos arranjados, fofocas por todos os lados e, claro, a pressão insuportável por ser perfeita. Mas algumas princesas simplesmente não estavam dispostas a seguir esse roteiro. Em vez de se conformar com o destino imposto pela monarquia, elas desafiaram as regras, ignoraram o protocolo e criaram escândalos que deixaram os reis e rainhas de cabelo em pé. Teve casamento proibido, amores secretos, fugas cinematográficas e até uma princesa que largou tudo para viver no circo. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje vamos falar das princesas mais escandalosas da história. Quem foram as mulheres que desafiaram a realeza e causaram reviravoltas dignas de novela? Vamos descobrir juntos. Vamos começar voando até a Rússia, porque a gente merece um pouquinho de frio nesse calor do Brasil. Casamentos reais sempre foram sobre poder, não sobre amor. Agora, imagina você ser uma princesa da Rússia Imperial, criada para seguir todas as regras e de repente decidir que vai jogar tudo pro ventilador. Olga Alexandrovna nasceu como a filha mais nova do czar Alexandre III, irmã do último czar da Rússia, Nicolau II. Isso significa que sua vida foi traçada no momento em que veio ao mundo. Ela deveria se casar com um príncipe europeu de prestígio, seguir as normas da monarquia e passar o resto da vida cumprindo deveres cerimoniais. O problema é que a Olga não queria nada disso. Porém, como a gente sabe, ela não tinha muita escolha. Então, aos 19 anos, a Olga recebeu a notícia. O seu futuro marido já estava escolhido. O sortudo Pedro Duque de Oldenburgo, um nobre russo de alto título, mas que, digamos, não demonstrava muito entusiasmo pelo matrimônio. Agora, até aí nada de novo no mundo da realeza e nobreza, certo? Mas o problema era um detalhe que todo mundo na corte sabia, mas ninguém ousava falar abertamente. O Pedro não gostava de mulheres. Não há registros oficiais que confirmem que ele seja homossexual, mas era um segredo aberto dentro da família imperial que o duque simplesmente não tinha interesse por sua esposa ou qualquer outra mulher. O resultado, como sempre, foi um casamento que nunca foi consumado e um casal que vivia como dois estranhos sobre o mesmo teto. Enquanto outras jovens casadas eram pressionadas para gerar herdeiros, Olga passava os dias completamente sozinha. E o que ela fez? Se apaixonou por outro homem. Vejam isso, homens. Quando você não dá assistência dentro de casa, a mulher vai fora. No meio desse casamento de fachada, Olga conheceu Nicholas Kulinovsky, um oficial do exército russo que era tudo que o Pedro não era. Carinhoso, atencioso e principalmente apaixonado por ela. Os dois se aproximaram e antes que percebesse, Olga estava envolvida em um romance proibido. Então, para tentar escapar da prisão do casamento, ela começou a implorar a família para conseguir o divórcio. O problema? Os Romanov eram veemente contra a separação. Não importava se o casamento estava morto há anos, a reputação da monarquia sempre vinha em primeiro lugar. Nicolau II, o czar, irmão de Olga, se recusou a conceder a separação e ordenou que ela simplesmente aceitasse a situação. Agora pensa comigo. Você está num casamento forjado, apaixonada por outro homem e proibida de se separar. O que você faz? Aqui entra um dos rumores mais picantes da vida de Olga. Há boatos não confirmados, mas muito comentados na época, de que ela teria em certo momento passado a viver com o marido e o amante na mesma casa. Isso mesmo. A gente não sabe se isso realmente aconteceu ou se foi apenas uma fofoca criada para sujar sua reputação. Mas o fato é que a imagem de Olga dentro da corte já estava completamente manchada. Mas ela não estava nem aí e não ia desistir sem lutar. Durante a Primeira Guerra Mundial, ela encontrou a desculpa perfeita para se afastar do marido. Enquanto muitas mulheres da nobreza permaneciam em mansões, Olga foi para a frente de batalha trabalhar como enfermeira. Usou a guerra como pretexto, então, para sair de casa, ficar longe do marido Pedro
e, claro, se aproximar mais do Nicolas. Mas a grande reviravolta veio em 1916, quando Nicolau II, seu irmão, finalmente cedeu e concedeu o direito ao divórcio. Mas isso foi um escândalo gigantesco, claro. E para deixar tudo ainda mais chocante, Olga se casou com Nicolas no mesmo ano, ainda como membro da família imperial. Agora me diz, isso era um final feliz? Não exatamente, porque a parte mais dramática da vida ainda estava por vir. Agora, se você acha que a Olga finalmente podia viver em paz, descubra que a vida não é um morango e você não viu meus vídeos suficientes. Pouco tempo então depois do seu casamento com Nicolas, a Revolução Russa estourou. E aí, o czar foi deposto e os Romanov começaram a ser perseguidos. E aí veio a ironia do destino. Se a Olga ainda estivesse casada com Pedro, talvez tivesse conseguido alguma proteção da nobreza. Mas agora ela era apenas uma Romanov em risco de vida. Enquanto outros membros da família imperial foram assassinados pelos bolcheviques, incluindo seu irmão Nicolau e toda sua família em 1918, a Olga conseguiu escapar da Rússia, primeiro se escondendo na Crimeia e depois fugindo para a Dinamarca. De princesa imperial cercada por luxo e ouro, ela se tornou uma exilada vivendo uma vida simples no interior da Europa. Agora pensa comigo, se você estivesse no lugar dela, teria aceitado um casamento infeliz ou lutado pelo seu destino? Agora, vamos continuar na Rússia porque, convenhamos, esse império era uma fábrica de escândalos. Se existe um manual de como ser uma princesa tradicional, a Maria Pavlovna da Rússia usou as páginas para acender charutos enquanto organizava um baile extravagante. Enquanto outras mulheres da monarquia eram treinadas para serem submissas, discretas e exemplares, a Maria fazia questão de ignorar todas as regras e viver como queria. O que, convenhamos, não era exatamente algo bem visto pelos Romanov. Quando a Maria Pavlovna nasceu, em 1890, a única coisa que a corte esperava dela era que ela fosse uma boa peça de xadrez nas alianças políticas dos Romanov. Seu pai, o grão-duque Vladimir Alexandrovski, era irmão do czar Alexandre III, o que fazia ela parte da alta nobreza russa. Ou seja, desde criança, Maria já sabia que sua vida amorosa não era uma escolha. E assim, em 1908, ela se casou com o príncipe William da Suécia. Não por amor, mas porque era o que se esperava dela. Agora, pensa comigo, você tem 18 anos, é enviada para um país frio onde ninguém fala sua língua, tá casada com um homem que mal conhece e precisa fingir que isso é um conto de fadas. Parece animador? Pois é, para Maria também não parecia. O casamento foi um fracasso desde o primeiro dia. A Maria Pavlovna simplesmente não se adaptou à vida sueca. Seu marido, um príncipe bem conservador, também não fazia o menor esforço para entender a sua personalidade forte. O casal mal se via e com o tempo a Maria percebeu que estava muito mais interessada em sua vida social do que ser esposa e mãe. Agora, enquanto outras mulheres da nobreza aceitariam o destino sem questionar, o que a Maria fez? Decidiu que ia picar a mula, ia embora. Em 1914, ela pediu o divórcio. Agora, imagina o choque da aristocracia. Na época, uma separação era um escândalo gigantesco e, como eu comentei, pior para um Romanov. Mas a Maria nem ligou. Voltou para a Rússia como se nada tivesse acontecido, ignorando completamente as expectativas da corte. Aí, quando a Revolução Russa explodiu em 1917, qualquer pessoa com o sobrenome Romanov se tornou um alvo. E a Maria percebeu rápido que precisava sair do país antes que fosse tarde demais. E fugiu para a Crimeia, onde viveu escondida por um tempo. Mas se você acha que essa transição foi fácil, claro que não. Depois de meses vivendo no caos da Crimeia, ela conseguiu fugir para a Suécia e depois para a França. Agora, o que fazer? A Maria podia ter desaparecido discretamente como outras nobres da época, mas ela tinha um plano melhor. Em vez de se calar sobre tudo o que viveu, a Maria decidiu fazer algo que nenhum outro membro dos Romanov tinha feito até então. Abrir a boca, contar a verdade. Ela escreveu um livro de memórias e não foi nada simpática.
Ela expôs as falhas da monarquia, criticou o czar Nicolau II e descreveu como a corte ignorou os sinais de que o império estava desmoronando. Seu livro se tornou um documento histórico importante, oferecendo um relato crítico e sincero sobre os erros da monarquia russa. E mesmo que algumas pessoas tentassem desacreditá-la, o fato é que ela sobreviveu à revolução, enquanto a maioria não. Agora a pergunta que fica: Maria foi uma mulher à frente do seu tempo, vivendo intensamente até o fim, ou apenas uma aristocrata que não enxergou a realidade até ser tarde demais? E mais, se hoje existisse uma princesa que largasse o marido e escrevesse um livro expondo os segredos da família real, ela seria considerada uma heroína ou uma traidora? É só você pensar mais ou menos na história do Harry. Agora vamos para a próxima princesa escandalosa. Se você achou que os escândalos russos eram intensos, espera até você conhecer a princesa britânica que deu dor de cabeça para a rainha Vitória. Se ser um membro da família real britânica hoje já vem com um manual gigantesco de regras e restrições, imagina na era vitoriana, quando qualquer desvio de comportamento era considerado um escândalo moral imperdoável. Enquanto algumas princesas aceitavam seu papel de flores decorativas da monarquia, a Luísa do Reino Unido decidiu que simplesmente não ia jogar esse jogo. Filha da rainha Vitória e do príncipe Albert, a Luísa sempre foi considerada a mais rebelde das princesas britânicas. Enquanto suas irmãs seguiam os planos matrimoniais arranjados pela mãe sem reclamar, a Luísa queria algo mais. Ela amava arte, queria estudar, odiava convenções e tinha opiniões próprias. Algo que, convenhamos, era um problema imenso para a mãe, a rainha Vitória, que acreditava piamente que mulheres da realeza deveriam ser submissas e silenciosas. E olha que a lista de escândalos dela é longa, mas vamos do início. A Luísa do Reino Unido nasceu em 1848, sendo a sexta filha da rainha Vitória e do príncipe Albert. Agora, se você pensa que crescer no Palácio de Buckingham era um sonho, pensa de novo. A rainha Vitória controlava cada detalhe da vida dos filhos com uma rigidez quase militar. Nada de diversão, nada de ser espontâneo e nada de questionar as regras. E a Luísa fazia exatamente o oposto do que a mãe esperava. Desde pequena, ela já demonstrava talento para arte e o espírito livre. Enquanto suas irmãs eram disciplinadas para se tornarem esposas submissas, a Luísa queria estudar em uma escola de arte e viver no meio de intelectuais e escultores. Ela queria vender a arte dela na praia. Mas, se a rainha já estava furiosa com a independência da filha, calma que as fofocas que vieram depois deixaram tudo pior. Se tem um rumor que persegue a memória da Luísa do Reino Unido até hoje, é a história de que ela teve uma filha ilegítima, ou um filho. O boato começou quando a Luísa se envolveu com Walter Stirling, um de seus tutores, um homem bem mais velho que devia apenas educá-la, mas ele começou a educar ela de uma forma diferente. E aí ele foi misteriosamente afastado da corte sem explicações oficiais. Coincidência? Aparentemente não. Pouco tempo depois, uma das damas de companhia da rainha Vitória, Mary Anne Bullock, apareceu grávida e teve um filho. E é aqui que a teoria começa a ficar interessante. Há quem diga que esse bebê não era filho da Mary Anne, mas sim da própria Luísa. A monarquia teria abafado o escândalo, escondido a gravidez e feito com que a Mary Anne assumisse a maternidade da criança. O suposto filho, chamado Henry Locke, cresceu sem saber de nada, mas anos depois seus descendentes começaram a dizer que tinham um parentesco real. Agora, se é verdade ou apenas um escândalo vitoriano, os arquivos oficiais da Luísa foram trancados pelo governo britânico e continuam inacessíveis até hoje. E aí eu te pergunto, se não tem nada para esconder, por que tanto segredo? Depois desse suposto escândalo, a rainha Vitória decidiu que a Luísa precisava se casar logo para limpar sua reputação. Seu marido escolhido foi John Campbell, Duque de Argyll, um aristocrata escocês politicamente ambicioso, mas pouco interessado na esposa. E logo também surgiram boatos de que ele não tinha interesse por mulheres. Agora, se ele realmente era gay ou se foi só uma fofoca da corte, a gente nunca vai saber. Mas o fato é que o casamento foi uma enorme decepção para Luísa. E claro, a princesa não ficou parada em silêncio.
Um dos momentos mais misteriosos da vida da Luísa foi a morte de Joseph Edgar Bohème. Bohème era um escritor famoso e mentor da Luísa, com quem ela passava muito tempo. Mas então ele morreu de um ataque cardíaco repentino. E dizem que foi dentro da casa da princesa. Claro, não há provas de que eles tinham um caso, mas o boato se espalhou como fogo. A corte tentou abafar o incidente, mas o fato de que Bohème estava tão próximo da Luísa na hora da morte só fez crescer ainda mais especulações. Agora, se foi só um acidente infeliz ou algo mais, ninguém nunca saberá, a não ser que a gente tenha acesso aos arquivos. Ei, monarquia, manda pra tia! Enfim, apesar de todas as polêmicas, a Luísa viveu uma vida longa e manteve sua personalidade independente até o fim. Diferente de outras princesas que a gente conhece, que se tornaram figuras apagadas após o casamento, ela continuou envolvida com arte, caridade e questões sociais. Agora eu te pergunto, a Luísa foi uma proto-feminista ou apenas uma mulher que nunca aceitou as regras da monarquia e dos pais? Agora, vamos para a próxima princesa escandalosa que fugiu com um amante e foi internada em um hospício à força. Essa é uma das melhores. Se a monarquia belga de hoje já tenta ao máximo evitar escândalos, no século XIX eles simplesmente não tiveram como esconder o desastre para eles que foi a vida da princesa Luísa da Bélgica. Se ser princesa já não era uma tarefa fácil, ser filha do Leopoldo II da Bélgica era quase uma sentença de prisão perpétua. Detalhe que dizem que ele foi pior que o Hitler. Ele viria a ser conhecido mundialmente pelo seu regime brutal no Congo e não era menos tirânico dentro de casa. Obcecado por poder e reputação, ele não se importava com a felicidade das filhas, apenas o papel delas como peças políticas. Mas a verdade é que a Luísa, graças ao bom Deus, quase não teve contato direto com o pai durante a infância. Quem cuidou dela foi sua mãe, a rainha Maria Henriqueta, que calma, né? Podia ser pior, mas ela também não foi um grande exemplo de afeto materno. Essa família era tão disfuncional que, para você ter ideia, a rainha desistiu do casamento e foi viver separada do marido. A rainha Maria Henriqueta da Bélgica, então, simplesmente abandonou a corte e foi viver no interior da Bélgica, deixando as filhas praticamente à própria sorte. Mas pensa no impacto disso para Luísa. Ela foi criada por uma governanta fria e por um pai que só se preocupava com política. Então, aos 19 anos, ela foi empurrada para um casamento sem amor com o príncipe Felipe de Saxe-Coburgo-Kohari, um aristocrata 20 anos mais velho e que, para completar o desastre, era tão conservador e entediante que você possa imaginar. A princesa Luísa, porém, como as outras, não estava disposta a passar o resto da vida em um casamento infeliz. Aí ela conheceu o conde Géza Matarazsky, um oficial do exército húngaro que era o oposto de seu marido, charmoso, aventureiro e apaixonado. E ao invés de viver um romance discreto, como muitas das mulheres da nobreza faziam, ela decidiu quebrar tudo, escandalizar a Europa inteira ao assumir publicamente o romance com um amante. Resultado? A corte entrou em colapso, deu tela azul. Mas o verdadeiro choque veio quando o príncipe Felipe, o marido dela, furioso com a traição, desafiou o Géza para um duelo de espadas. E adivinha, o amante venceu, ferindo o príncipe gravemente. Esse episódio só fez o escândalo crescer ainda mais. E a essa altura, o Leopoldo II, o pai da Luísa, estava simplesmente fora de si. Agora, se você acha que a realeza belga ia deixar isso barato, segura o que vem a seguir. Se a monarquia já achava imperdoável que a Luísa tivesse um caso, o fato dela não esconder o relacionamento e ter tido todo esse rolo foi a gota d'água. A solução foi interná-la à força em um sanatório. Isso mesmo. Uma princesa real foi enviada para um hospital psiquiátrico contra sua vontade. Mas não se engane, a Luísa não estava doente. O diagnóstico oficial foi comportamento instável. Traduzindo, ela se recusava a ser controlada. E para tornar tudo isso mais absurdo, Géza foi preso sob acusações forjadas e condenado a anos de prisão. Ou seja, um esquema completo para destruir o casal e restaurar a honra da família real. Agora pensa comigo, se a mídia moderna já enlouquece quando alguém da realeza se casa com uma atriz de Hollywood,
Imagina uma monarquia mandando prender um amante, internando uma princesa só porque ela queria amar quem quisesse. Luísa da Bélgica acabou morrendo aos 66 anos em 1924, completamente afastada da realeza que tentou destruí-la. Mas a sua história permanece um dos maiores escândalos da história da monarquia europeia. Agora eu pergunto, a Luísa foi uma mulher à frente do seu tempo ou uma rebelde sem causa que acabou pagando caro por sua impulsividade? E olha, se você achou que a gente já viu de tudo, espera até conhecer as próximas princesas. Porque amanhã a gente vai falar de uma princesa que pode ter tido um filho secreto e um casamento escondido e era ninguém menos que a filha do rei George III e da rainha Charlotte de Bridgerton. E não para por aí. Vamos viajar até Mônaco para conhecer a minha xará Stephanie, que fugiu com um amante para um circo, e outra princesa, a Charlene, que talvez tenha tentado escapar do próprio casamento 3 vezes. Então, já anota na agenda, amanhã às 8 da noite, a segunda parte dessa lista de princesas fora do controle da monarquia. E se você ainda não se inscreveu no canal, essa é sua deixa. Aqui o café nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. Nós temos vídeos todos os dias às 8 horas da noite. Um beijo e te vejo amanhã para a parte 2.